Bom dia, meus irmãos. Aproveitar bastante tempo, né, que hoje a gente tem bastante coisa para falar aqui, né. Meus irmãos, vamos abrir no livro de Marcos capítulo 13, do 1 ao 37. Hoje é sermão aí, hein. Pode sentar que hoje demorar 1 hora e meia e 37 versículos. Eu demorei uns 10 dias para fazer isso aí. Brincadeira. Lucas, eu tenho até que horas? 9h30. Vamos lá. Meus irmãos, eu vou ler aqui, vocês acompanham, tá? Repetindo, Marcos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 37. O sermão profético à destruição do templo. Acompanhem, meus irmãos. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário, primeiro, o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai aos filhos. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do seu nome, do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para montes. Quem estiver em cima, no eirado, em, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo-á ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso. Tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu.
A parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que ausenta-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Meus irmãos, o capítulo 13 trata de uma palavra, toda a mensagem do capítulo 13, Jesus está ali no templo de Jerusalém e ele trata dos sinais do anticristo, de tudo que está por vir antes, antes de tudo acontecer. Isso é um fato. E a palavra aqui do capítulo 13 é vigiai. Vigiai, meus irmãos. Então vamos lá, eu tenho uma pequena introdução aqui, vou tentar ser breve, rápido aqui. Há um tempo atrás, acho que há uns 10 anos atrás, ou 12, não me engano, meu pai deve lembrar. Ele tinha uma Saveiro, quem é mais antigo lembra, uma Saveiro verde. E eu vinha com ela. E aí, teve um dia que a gente ia trabalhar cedo, acordamos 5 horas da manhã, meu pai desceu primeiro. Daqui a pouco meu pai voltou, cadê a Saveiro? Saveiro sumiu. Roubaram a Saveiro. Perguntaram para o porteiro falou que não viu roubarem a Saveiro. Eu falei, mas como assim é impossível? Para quem é mais antigo, a Saveiro tem afogador. Aquilo ali faz um barulho danado, só para você ligar. E o porteiro não viu, ou seja, não vigiou. Ou dormiu, não sabe. Então, a grande questão é a seguinte, meus irmãos. Essa história justamente ilustra e vai de encontro com a história do porteiro, da parábola que Cristo traz para a gente. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu quero tratar aqui com vocês é sobre a destruição do templo. E sobre o templo eu tenho algumas características para passar para vocês. Esse templo era magnífico. Era o terceiro templo de Jerusalém. Ele era esplêndido. E aqui algumas características. Não tinha nada parecido com aquele templo em Jerusalém. Ele era majestoso, era de mármore branco, bordejado de ouro, o terceiro templo de Jerusalém, como eu disse, e era um dos mais belos monumentos arquitetônicos daquela época. Então, Jesus passou por aqueles templos algumas vezes, e essa foi a última vez que ele passou pelo templo. A primeira vez, ele passou, olhou e saiu, se a gente voltar um pouquinho em Marcos. Nas outras vezes, aconteceu aquela famosa cena em que Jesus açoita todas aquelas barracas, que é emblemático, em filmes a gente consegue ver, que Jesus açoita todas aquelas barracas e aqueles cambistas que estão vendendo de todo tipo de coisas ali em frente ao templo, e ele exorta, falando que o templo de Deus não é para praticar nenhum tipo de comércio. E essa aqui, a passagem que nós lemos, é a última passagem de Jesus pelo templo de Jerusalém. Então vamos lá. Essa última passagem, Jesus, ele alerta aos discípulos que esse templo irá acabar, como diz aqui no versículo, nos versículos 1 e no versículo 2. Vou repetir para vocês.
Ao sair do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Adolf Paul diz que o discípulo anônimo revela mais do que admiração arquitetônica, mas expressa o seu assombro religioso, sua fé na não destruição daquele templo. Ou seja, esse discípulo que conversa com Jesus, nós não sabemos quem é de fato, mas ele não está preocupado, ele parece que ele não está falando em si da construção, mas ele crê que a construção é tão magnífica que nada poderá abalar essa construção. E Jesus fala depois: não haverá pedra sobre pedra, será tudo derrubado. Parafraseando aqui. O templo de fato foi destruído pelos romanos e a predição de Jesus de que não ficaria pedra sobre pedra foi cumprida no ano 70 depois de Cristo. Isso aconteceu 40 anos depois. Foi a grande invasão de Jerusalém. Morreram crianças, morreram mulheres grávidas. Foi uma tremenda carnificina. E o livro do Hernandes, ao qual eu me apoio para fazer esse sermão aqui, lá o Hernandes relata que não houve nenhuma compaixão dos romanos para com isso. Crianças morrendo dentro do templo, mulheres grávidas, senhores, senhoras possivelmente, e os romanos simplesmente olhavam, não faziam nada. Uma carnificina em ação. John Charles Riley diz que nós devemos aprender dessa profecia é que a verdadeira glória de Deus não está nos prédios, não está nos monumentos, mas nós devemos prestar atenção em uma coisa. Os prédios não são importantes e nós devemos ter apenas 2 sentimentos, 2 coisas para prestarmos atenção: a fé e a piedade dos membros dessa igreja. Nós estamos próximos do aniversário da igreja. É ótimo fazer melhorias. É ótimo pintar a igreja como todos os anos nós fazemos, arrumar algumas coisas para deixar a igreja bonita. Afinal, quando nós queremos receber visita na nossa casa, certamente nós arrumamos, não deixamos tênis espalhado pela casa, como fica no dia a dia, comida na mesa, louça suja, enfim, a gente arruma tudo. Mas esse não deve ser o centro da questão, meus irmãos. O centro da questão é a fé de nós, irmãos aqui, e a nossa piedade. Nós temos que ser piedosos, temos que ter fé em Deus. Piedosos com nossos irmãos aqui e piedosos com as pessoas lá fora. Isso é o mais importante. Então, grandes monumentos, não devemos colocar a nossa fé sobre eles. É sobre os membros, é sobre nós, aqui dentro. Piedade e fé. Vamos adiante. O princípio das dores. Aí nós passamos para o versículo 3, né? Então vamos lá. Meus irmãos, nesse segundo texto, Jesus alerta diversos acontecimentos que devem acontecer e que acontecerão e que nós vemos e observamos que acontece desde quando eu nasci, desde quando o Fábio nasceu, desde quando o seu Manuel nasceu. Isso vem acontecendo. Que é o quê? Guerra, fome, pobreza, falsos mestres. Também entram rumores de guerra. Vai ter a Terceira Guerra Mundial. Não vai ter. O que vai acontecer? A Rússia vai entrar em confronto com os Estados Unidos. Esses rumores existem. Terremotos. Filhos matando pais. Irmãos sendo entregues para a morte pelos próprios irmãos.
Jesus alertou isso lá atrás, mas desde que o mundo é mundo isso acontece. Então Jesus aqui faz um alerta. Então desde que Jesus morreu e ressuscitou e foi para os céus, isso vem acontecendo. Ou seja, devemos estar em alerta desde aquela época. Está vigiando desde aquela época e orando. Então faz muito tempo. Não é de agora, não é de 20, 30, 40, 50 anos atrás, de 100 anos atrás. É de muito antes. A partir do momento que Jesus foi para o céu, os discípulos já tinham que estar vigiando, eu acredito. Porque tudo estava sendo cumprido. Tudo estava sendo cumprido que Jesus falou. 2 pontos importantes que eu quero destacar aqui, meus irmãos. Primeiro, o versículo 10 diz: "Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações." O evangelho é a mensagem da salvação divina. Pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, nós fomos salvos. Aqui Jesus também fala das nações do mundo. Está falando que cada uma dessas nações, em algum momento, no curso da história, ouvirá sobre o evangelho de Jesus. Nações, não pessoas. Esse evangelho será um testemunho. Aqui não há promessa e não há segunda oportunidade. É apenas o evangelho sendo falado. Segundo, haverá perseguições contra os cristãos. Isso aí a gente já vê. Só não vê muito aqui no Brasil. Mas lá na China, por exemplo, o pessoal faz culto escondido. Debaixo das casas, nos túneis. Vai demorar muito para chegar aqui não, viu, meus irmãos? A gente tem que estar vigiando desde já. Mas não será necessário temer por isso, meus irmãos, pois Cristo está conosco. E essas perseguições só acontecerão quando nos identificarmos e identificarem em nós alguma semelhança com Jesus Cristo. Ou seja, eu já falei isso aqui em diversas não, né? Acho que eu fiz 4 pregações aqui esse ano. Na primeira pregação eu já vim alertando. Se você não parece com Jesus, se você não está sendo perseguido de alguma forma, tá? Perseguição não é só uma pessoa correndo com uma arma de fogo atrás de você, perseguição não é só você sendo açoitado, amarrado no poste, perseguição de todos os tipos. Uma brincadeirinha ali, que falam que zombam de Jesus, já pode ser considerado, para mim, pessoalmente, um tipo de perseguição. Então, se nós não nos parecemos com Jesus, não estamos praticando de fato o que Jesus manda, certamente nós não estamos incomodando o mundo e as pessoas. Então, certamente não haverá perseguição contra nós. Se não nos parecemos como Cristo, qual é o medo, o temor que devem ter da gente? Nenhum. A gente não é o sal da terra. A gente só está andando por aí, perambulando. Se a gente não se parece com Cristo, não vamos incomodar a sociedade. Então, lição valiosa. Devemos nos parecer com Jesus Cristo para incomodar. E aí sim, seremos perseguidos. Esse é um ponto importante. Se não nos parecemos com Jesus, estou enfatizando aqui, se nós não nos parecemos com Jesus Cristo, não seremos perseguidos. Então, se você está lá no banho-maria, sendo cristão mais ou menos, praticando um pouquinho ali, mas eu não estou sendo perseguido. Mas é lógico que você não está sendo perseguido. Você não está cumprindo o que Jesus manda. Faz sentido? Vamos seguir. A grande tribulação, que é de Marcos 13, do versículo 14 ao versículo 23. Quero destacar alguns pontos importantes aqui também, rapidinho. O anticristo,
ele irá se levantar em um tempo de apostasia. Não é uma religião, um partido político, nada disso. É um homem sem lei, que vai governar com mãos de ferro, perseguir os cristãos e blasfemar contra Deus. Isso está no livro do Hernandes, tá? O livro de apoio. Uma espécie de encarnação de Satanás. Quando ele li isso aqui, eu fiquei com medo, confesso. Falei, meu Deus do céu, quem é que vai vir? Então não é partido político, não é nada disso. É um homem que será a encarnação de Satanás em pessoa. Ele irá blasfemar contra Deus, ele irá perseguir os cristãos, ele irá fazer tudo para te tirar do caminho. E pasmem, ele pode tirar do caminho. Você pode morrer, mas você perdeu a batalha, mas a guerra quem vence é Cristo. E a sua vida, caso você morra, caso eu morra, por defender o evangelho, será um testemunho para as outras pessoas. Ah, o pastor Samuel, ele defendeu a fé e pregou o evangelho até o último minuto. Ele morreu, mas fez tudo o que deveria ter feito. Eu vou fazer o mesmo. Isso é testemunho. Mas tem outra coisa importante também. Deus poupa os seus eleitos aqui. Deus irá abreviar essa grande tribulação. Ou seja, quando o anticristo vir para a terra, Satanás vai reinar por um curto período de tempo e Deus faz o quê? Deus abrevia esse sofrimento. Sabe por quê? Porque eu e você não vamos aguentar de tanto sofrimento que haverá na terra. Então Deus irá abreviar esse tempo para você e eu aguentarmos um pouquinho mais. Um refrigério. Olha que incrível, meus irmãos. Esse texto é fortíssimo. Esse capítulo é fortíssimo. Eu estava comentando com a Lorena, eu falei, meu Deus, o que é isso? Que a gente lê com atenção, lê, relê. Se você lê frase por frase aqui, é muito forte. É muito forte. Então Deus irá abreviar essa grande tribulação por amor aos seus eleitos. Ele os trata com um especial amor. Quem toca nos filhos de Deus, toca na menina de seus olhos. Então fiquem tranquilos. Tudo isso vai acontecer, mas Cristo está conosco. A vinda do Filho do Homem. É outro texto de Marcos, capítulo 13, para vocês acompanharem aí, de 24 a 27. Aqui, meus irmãos, tudo que parece ser firme cai. Tudo que Elon Musk está explorando é uma grande descoberta para a gente, estrela, homem ir para a Lua, homem ir para outro planeta, tudo vai cair. Quando o quê? Quando Jesus regressar. Então a estrela que é bonita, a estrela que é intocável, tudo que é sólido, tudo que não se move, tudo que é grande, tudo que é bonito, a natureza, as estrelas, o céu, as estrelas vão cair, meus irmãos. As estrelas vão cair. Isso prova o quê? Que Deus está parando o mundo para o seu regresso. Tudo se curva a Deus, a Jesus. Tudo se curva a Ele. Estrelas, monumentos, céus, terra, tudo. O mundo para, tudo escurece. Jesus regressa. As colunas do mundo estarão bambas, meus irmãos. Todas essas coisas se rendendo à grandiosidade de Deus. Sobre a vinda de Jesus, diferente da primeira, quando Jesus veio primeiro, ninguém conhecia. Na segunda, todo mundo conhecerá a Jesus Cristo. Todos. E ele virá para todos. E ai dos que não se arrependeram. Agora vamos para a parábola das figueiras. Versículo 28
ao 37. Estou acabando, viu, Lucas? Jesus aqui faz um paralelo com uma figueira de que quando seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim, quando todas essas coisas que eu acabei de dizer, guerra, fome, pobreza, filho matando pai, pai matando filho, quando tudo isso estiver acontecendo, já está, não está? Há muito tempo, como eu disse aqui, há milhares de anos, talvez. Quando todas essas coisas estiverem acontecendo, esse é um dos sinais de que a segunda vinda de Jesus Cristo está próxima. E por fim, Jesus dá o exemplo de um homem que saiu do país, como eu li, e dá autoridade a seus servos e ao porteiro. Ordena que vigie. Agora, imagine esse senhorio voltando no meio da noite ou numa manhã e esse porteiro está dormindo, que nem o porteiro do prédio do meu pai. Imagina, Jesus voltando e você dormindo. Dormindo, o que eu digo, meus irmãos, é não fazendo o que Jesus mandou. É não fazendo o que Jesus mandou. Vigiai e orai. E aqui vigiai, Jesus coloca aqui no final uma ordem, é trabalho. Vigiai aqui é trabalho, é um trabalho para você. É penoso? É, mas é um trabalho. A nossa função, a função do Vinícius, a função do pastor, a função do Léo, a função da Olívia é vigiar. Vigiar e orar o tempo todo, porque tudo que Deus falou aqui, tudo que Jesus falou aqui na Bíblia, que eu acabei de ler para vocês, tudo já aconteceu e tudo vem acontecendo. Tudo. Qualquer coisa que eu falei aqui, tudo já aconteceu. Terremoto, algumas não no Brasil, mas talvez aconteça. Terremoto, eu acho que a gente não passou por terremoto, mas teve um vendaval aí que assustou. Pois é. Então, meus irmãos, para concluir, muitos estão andando por esse mundo fazendo diversas coisas, assim como eu, trabalhando, comendo, cuidando de filhos. Mas viver a vida sem lembrar que a segunda vida, que Jesus retornará, se nós fizermos tudo isso e não nos lembrarmos dessa questão, sabe com quem nós pareceremos? Igual a geração diluviana. Ninguém acreditou que havia um dilúvio. Quando veio, imagina o bafafá, como é que foi lá, como dizem. Todo mundo querendo entrar na arca. E aí, todo mundo querendo se arrepender no final? Ah, não vai dar tempo não, meus amigos. Então, a nossa função aqui é uma: vigiar e orar. Vigiar no sentido de trabalhar, pregar o evangelho, abreviar a vinda de Jesus. Quanto mais você prega, mais próximo Jesus está perto de retornar. Então é isso. A respeito da palavra vigiai, é uma ordem, no sentido de trabalho mesmo. Então, a minha oração, eu espero que a oração dos irmãos aqui é que possamos estar vigiando e orando o tempo todo, porque essas coisas já aconteceram e vem acontecendo. No próprio livro que eu usei de base, ele mostra lá, e quando eu não trouxe aqui que ia ficar muito extenso, mas ele traz lá que as guerras vêm aumentando a cada ano, a cada século vem aumentando. Então, na época de Jesus era uma, se você pegar o histórico agora, multiplicou. E o mais incrível, um dado interessante, se gasta mais dinheiro com guerra do que com o tratamento da fome. Os países decidem investir mais em guerra, em estocar arma, estocar míssil, do que combater a fome. Ou seja, se os países pegassem esse dinheiro e colocassem para combater a fome acabava. Então, tudo que Jesus falou aqui para os discípulos está acontecendo. Então, a palavra de ordem é a partir de agora:
Vigiai e orar. A partir de agora não, né, já devia ter, eu reitero aqui. Vigiai e orai, meus irmãos. Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar aí nessa caminhada. Amém?